Meus amigos, voltei! E não voltei só pro canal, tá? Mas voltei finalmente ao meu ritmo de leitura habitual aí, assim, botei o pé no acelerador agora nesse mês de março e abril. Tô conseguindo ler novamente. Não é um ritmo muito acelerado também, mas é o meu ritmo e tô muito feliz com isso. Então vou atualizar vocês do que aconteceu aqui esse mês no canal, nas leituras. Quem tá acompanhando lá no Instagram já sabe um pouquinho, quem tá nos grupos lá do Instagram também de leitura já sabe do que tá acontecendo, né, no mês. Mas também quero mostrar o que chegou de novo e quais serão as minhas leituras aí pro mês de abril agora. Nós já estamos quase na segunda semana de abril e eu enrolei pra fazer esse vídeo, né? Mas vamos lá. Bom, no canal, na segunda semana lá de março, mais ou menos, aconteceu a nossa live de 50% do livro Dom Quixote. Finalmente saiu essa live, esse encontro. Tá muito interessante o vídeo, a live em si. Se vocês quiserem assistir, não tem nada de spoiler lá, tá? Então, assim, vão bem tranquilos mesmo, querendo conhecer a obra, ou se você já tentou ler, viu que não é pra você e talvez não seja o momento, mas mesmo assim dá uma olhada lá no vídeo que ele tá bem interessante. No momento eu tô na página 464, porque essa leitura continua, tá? A gente falou só da primeira parte do Dom Quixote, agora a gente tá lendo a segunda parte pra daí finalizar a discussão dele, tá? Eu novamente não coloquei data pra se encerrar essa leitura conjunta, porque eu tô lendo assim, mais espaçadamente, tô usufruindo da leitura. Eu vi uma pessoa dizer que Dom Quixote é um livro muito difícil, principalmente nesse texto integral. Os estudiosos em si têm esse mesmo consenso. E que não é um livro para você dizer li, né? Lido, colocar lá na sua estante do Scooby como lido, deixar na estante aqui guardado, enfim. Mas para você dizer que você usufruiu dele, que você tá lendo ele. Então, totalmente sem regras, sem datas, estamos aí lendo ao léu, tá? Conforme dá. Mas vejam esse vídeo que ficou bem interessante mesmo. E aí eu conto já as diferenças que a gente vai encontrar da parte 1 pra parte 2, né, que muda alguma coisinha. Falei um pouco sobre a vida do Miguel de Cervantes, que também daria um livro ótimo, tá? Ele é um cara bem aventureiro mesmo, como escritor, como autor. E na segunda parte da discussão, eu quero trazer mais pontos filosóficos, mais reflexões nesse sentido aí, porque o Don Quixote, gente, ele abre pano pra muita manga. A gente pode falar dele, assim, infinitamente, que sempre vai ter o que falar. Também saiu no canal essa semana a segunda parte da retrospectiva de 2024. Sim, gente, eu sei que eu demorei também pra editar esse vídeo, eu acabei perdendo um pouco do áudio dele, então demorou pra ser editado, mas ele já estava gravado há bastante tempo. E é bem interessante a gente notar, né, quanta coisa aconteceu no ano passado. Gente, eu fui rever esse vídeo e fico chocada que tudo isso aconteceu e a gente acaba esquecendo, né? Então é interessante você ver os maiores bafos literários de 2024. Eu separei o vídeo em parte 1 e parte 2, os dois já estão disponíveis no canal também. Bom, vamos às leituras que eu fiz em março aqui. Primeiro, né, que vocês já sabem, eu tô lendo a Bíblia, nessa minha Bíblia Ave Maria. E nesse mês de março, eu li os Provérbios, o Eclesiastes e agora o Cântico dos Cânticos. Tô indo pro livro da sabedoria já, tá? Esses livros que eu citei aqui, todos eles pra mim estão num conjunto assim de melhores livros da Bíblia. Pra mim é um must aqui que eu tô lendo, né? Achei muito interessante, muito popular, né? Apesar de você nunca ter lido a Bíblia, você, quando vai ler esses textos aqui, sabe que muita coisa foi passada através de ditos populares, através do tempo. Então tá sendo bem bacana. Eu tô acompanhando o projeto da Tatiana Feltrin, né, da leitura literária da Bíblia, e tô gostando muito, fazendo muitas reflexões. Um dia, quem sabe, venho aqui para expor as minhas reflexões sobre a leitura da Bíblia. Voltei a ler em e-book, que era uma coisa que eu fazia muito na época da faculdade, né, no celular mesmo. Eu andava muito de ônibus, então tinha ali o celular na mão e acabava lendo ali pelo celular, mas muitas vezes carregava livro na bolsa. E voltei a baixar alguns livros que eu tinha vontade de ler no celular para dar continuidade. Mas lá no meu aplicativo Livros da Apple, tem alguns livros gratuitos ali que me chamaram a atenção e aí eu fiz a leitura esse mês. Um deles foi O Amanhã Não Está à Venda. Foi escrito por um filósofo indígena brasileiro, bem no ápice da pandemia. Então, reler este livro hoje, gente, toca em pontos assim, cara, eu passei por isso, sabe? Eu sobrevivi a isso. E quanta gente não sobreviveu, né? Quanta gente foi vítima aí de um governo, de um desgoverno.
E aí o autor vai trazer todos esses pontos. Como eu coloquei lá no Instagram, é como se fosse um tapa na cara, é ardido. Sabe aquele tapa que dói e arde? Você fica sentindo assim na pele? Parece que é isso, sabe? Eu grifei muitas partes do livro, apesar dele ser bem pequenininho. Eu tenho vontade de ler outras coisas também do autor, porque eu gostei muito do jeito dele de falar, de escrever. E fica aí essa recomendação, se você quer relembrar, né? Eu sei que é um ponto muito triste para muitas pessoas, que pode despertar gatilhos, mas é uma leitura, assim, muito verdadeira e que vira um fato histórico, né? Vai ficar gravado na nossa memória aí pra sempre. Apesar de que a gente, com o tempo, vai esquecendo algumas coisas importantes que não deveriam, né? Por exemplo, esse pessoal aí que apoia o dito cujo, parece que já esqueceu tudo que passou. Né, galera? Em breve, enjaulado. Vamos... Li também em e-book O Corpo Seco. Gente, eu não fazia ideia de que essa era uma lenda que existe, tá? Na minha cabeça era só ali pro livro. É de um autor brasileiro também. Vai estar aparecendo a capa do livro aí na tela pra vocês. E, basicamente, o corpo seco é uma pessoa que, em vida, fez um pecado, mas tão pecaminoso que nem Deus é capaz de perdoar. O que é? Bateu na mãe. Deus não perdoa quem bate na mãe. E aí a própria terra rejeita aquele corpo. Então esse indivíduo ali da história foi enterrado. E aí toda vez que o coveiro chegava lá no outro dia de manhã, a terra tinha ejetado para fora o caixão de volta. E ele tinha que enterrar de novo. E aí um certo dia o padre, passando ali no cemitério, viu aquela situação, né, tentou ajudar o coveiro. E entre eles decidiram que, né, aquele corpo não poderia ficar ali. Porque fica um corpo assim seco, né, que é uma palavra de esturricado, mas ele não descansa, ele não se deteriora na terra, né, não volta ao pó. E aí o padre e esse coveiro levam esse caixão até uma floresta mais afastada da cidade, deixam ele lá encostado numa árvore, pelo menos não vai estar dando transtornos ali pro coveiro. E é uma floresta que ninguém vai, então assim, né, é até perigoso ir pra lá, as pessoas evitam, então vai ficar lá e não vai incomodar ninguém. Engano deles, né? Porque aí começam a acontecer os eventos, alguns jovens vão caçar nessa floresta, vão lá que é escondidinho pra namorar, enfim, e aí começa os ataques do corpo seco. São ataques horríveis, tá? Não vou nem falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar fora do ar. Tá arrancando os olhos, só pra você entender, né? São ataques brutais. E aí esse corpo seco, ele só vai descansar se a mãe dele perdoar os atos que ele cometeu em vida. E aí eu vou deixar vocês lerem o livro, mas assim, com o pé atrás sempre, porque foi um livro talvez bem mal escrito, a história em si é bem interessante, poderia ser melhor desenvolvida, mas o autor toca em pontos que não precisava, né? Não sei nem que ano ele foi publicado, mas eu tenho certeza que já naquele ano esses assuntos que ele quis tocar ali já não cabiam para o momento. Por exemplo, transfobia, tá? Não existe isso, eu fiquei pé da vida e não cabe. Essas partes aí eu acho que realmente não precisavam, tá? E outras coisas que ele não explica direito na história, fica bem jogado assim, mas acho que vale a pena a leitura interessante, não conhecia ainda essa lenda urbana aí. Esse mês terminei também o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Não vou deixar aqui minhas reflexões sobre o livro, porque eu quero fazer um outro vídeo aqui pro canal só de resenha dele. Esse é um livro que foi escolhido pela minha amiga Jéssica, do projeto que as minhas amigas estão fazendo esse ano comigo. Cada uma escolhe um livro para eu ler por mês, e aí esse mês, então, foi a vez do Conto da Aya. Também tô assistindo a série, né, acompanhando a série, apesar de que a série só acompanha o livro na primeira temporada. Da segunda temporada em diante, a série continua livre aí, sem respaldo na literatura, até onde eu saiba, tá? Mas série e livro muito bons, muito bons. Se você ainda não leu, dê uma chance. Uma amiga falou que começou a ler e não conseguiu terminar, de tão pesado que é. Outra amiga disse que a série também muito mais, né, não conseguiu finalizar, tinha até dor de estômago. É uma série que realmente mexe com a gente, principalmente as mulheres, né, que são as mais atacadas aqui nessa sociedade. Mas eu venho falar sobre ele com vocês no próximo vídeo, tá? Pra você não perder esse vídeo, então, já se inscreve aqui, deixa o seu like, e essa semana ainda sai a resenha do Conto da Aya. Li também o livro que veio pela Tag em março, né, que é a revistinha dele. É O Mundos de uma Noite Só, da Renata Belmonte.
Eu gostei muito do livro, ele é um romance de formação da Renata, e ele vai falar sobre o feminino, né? No mês de março a TAG fez essa ação em prol do mês da mulher, e aí trouxeram esse tema aqui também na leitura, que eu achei que foi esplêndido, assim. É um livro um tanto confuso, né? Como um romance de formação, ele deixa muitas pontas soltas para que o próprio leitor faça a interpretação delas. E aí, por vezes, eu parei e fiquei pensando, ai, mas será que é isso que ela quer que eu conclua com esse livro? Mas é isso, gente. Eu já aprendi que se esse é o intuito do autor, se deixa levar, tá? Não vá pensando que, não tô entendendo e tal. Vi a entrevista da própria Renata falando que, às vezes, nem ela mesma entendeu tudo que ela escreveu aqui, que nem ela chegou a todas as conclusões que o livro poderia chegar. E que é por isso também um romance de formação, né? Esse é o intuito das pessoas mesmo confabularem, né? O que pode ter acontecido aqui com a história. Mas o que me chamou mais atenção foi a trama. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, tá? Mas além das folhas da cor habitual, né? Nesse begezinho, a gente tem também folhas mescladas aí em cinza. O que isso significa? Aqui a gente tem uma menina que teve uma infância muito diferente, insegura, né, cheia de dúvidas e perguntas não respondidas. E aí, quando ela chega aos 30 anos, ela encontra um diário que a mãe deixou escrito, direcionado a ela, para que ela um dia encontrasse, contando toda a história da família, toda a geração de mulheres passadas, porque essa menina via, talvez vocês tenham passado por isso também, né, na família de vocês, chega na casa de um parente, de uma avó, e tem aquele monte de porta-retrato lá, de gerações passadas, aí você nem sabe quem que é, mas então assim, você tá vendo ali aquelas pessoas bonitas em porta-retratos, mas não sabe a história delas, o que elas passaram pra te deixar isso hoje de aprendizado, para que você tenha essa vivência hoje. Quantas pessoas da sua família, quantas mulheres antes de você vieram e que sofreram coisas muito piores do que você tem sofrido, sabe? Eu fiquei com essas reflexões assim na cabeça, e aí essas páginas em cinza são as páginas do diário que você vai lendo, então você está acompanhando duas histórias ao mesmo tempo, uma do passado e uma do presente. Isso também pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, mas eu achei interessantíssimo. Eu acho, inclusive, numa próxima tentativa, numa próxima leitura, que eu vou tentar ler o diário primeiro e depois o presente, para tentar tirar algo mais. Mas, gente, satisfeitíssima com essa leitura, indicado para todo mundo aí. Assim, hipnotizante, ela vai dando mais mistérios, soltando mais coisas e dúvidas do que respostas aí conforme as páginas. Na verdade, ela quer não falar do feminino em si, mas do que faz algo se tornar feminino ou alguém se tornar feminino. É bem bonito, tá? Te convido a fazer essa leitura aqui também. Em março também comecei a ler As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do Haemin Sunim. Haemin Sunim é um mestre zen budista, e esse livro, gente, dele tá lindíssimo. Olha essas ilustrações. E aí ele fala aqui pra você ler sem pressa, pra você parar nessas ilustrações e observar o que elas querem dizer pra você, sabe? É um momento pra você ter realmente uma atenção plena e refletir sobre a vida. Ele traz muitos ensinamentos aqui bacanas, tá? Tá muito bonito, e também foi indicação de uma amiga, e também foi sorteada no mês pra abril, tá? Eu já comecei, já me adiantei, já abri o pacotinho e comecei, porque, eu tava ansiosa. E é um livro tão gostoso, né? Eu gosto de ler ele antes de dormir, porque daí eu leio aquela página ali, reflito sobre aquilo. Ele traz algumas frases também, como se fossem provérbios, né? E aí você lê e fica matutando naquilo, é bem interessante, assim, um livrinho que seria uma ótima opção para presentear também. Eu acho que qualquer pessoa ia gostar de uma leitura dessa. Também comecei um livro de poemas em e-book. Vou deixar a capa dele aqui, que eu já não lembro nem o título dele. Se eu for tentar falar, vou falar errado. Mas eu tô bem no comecinho, eu tô em 30%, então não vou esboçar minha opinião aqui ainda, né? Porque ainda tô sentindo ali a escrita da autora e tal. Mas fazia muito tempo que eu não pegava um livro de poemas, assim, poesias pra ler. Tá bem interessante. Vamos ver o que chegou, então, na caixinha da tag para abril. Eu já adorei, porque o mimo desse mês é café. Gente, quem não ama um café? Eles fizeram uma parceria aqui com a Nescafé Brasil.
Então veio esse saquinho lindo, depois eu vou guardar, obviamente. Veio aqui dentro um cafezinho solúvel, né? Nescafé matinal suave. Fazendo propaganda aqui pra Nescafé. E veio umas coisinhas que eu achei bem fofinhas também. Veio essa ilustração, eu adoro colar essas ilustrações aqui na parede. Eles também fizeram, em parceria com a Tag, alguns adesivos, né? Aqui tá, comece com café, Nescafé e Tag, livros e café, melhor combinação para nós leitores. E veio, gente, isso aqui que eu amei, que é um ímã de geladeira. Eu vou fazer aqui com vocês para vocês entenderem, tá? Aqui a gente tem uma moldura e eu vou destacar essa parte de dentro da moldura. Ó, aqui dentro vem então essa moldura para colocar fotinhos na geladeira. E aí vem essa xicrinha de café, que também é um ímã. E esse Sou Mais Um Café, que também é outro ímã. Daí lá na geladeira, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu mostro lá no Instagram. Já segue lá, @Jardim dos Livros, pra vocês verem. Vou postar hoje no Stories. Ó, vou colocar um aqui, xicrinha de café e a foto do casal no meio, uma foto nossa lá na geladeira. Vai ficar tão bonitinho. Obrigada, Tag Nescafé. Eu adorei. E aí, gente, pra minha surpresa, o livro enviado na Tag esse mês é um livro que eu tenho aqui na minha estante, em outra edição, claro. Só que eu fiquei em dúvida agora com qual eu vou ficar na minha estante, se com esse ou se com a outra. Sem mais delongas, né? Ó como tá bonitinha a jacket. Vem também a revistinha, sempre nessas ilustrações lindas, né, que eles fazem. Aí falando sobre café, sobre o mimo, entrevistas, aquela coisa que vocês já sabem, né? O livro do mês é O Amante, da Marguerite Duras. Esse é um livro que ganhou o prêmio Goncourt em 1984, que ano, hein, gente? Com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos apenas na França. Este romance autobiográfico acompanha a tumultuada história de amor entre uma jovem francesa e um rico comerciante chinês na Indochina pré-guerra. Tem todo um pano de fundo histórico aí. Com uma prosa intimista e certeira, Duras evoca a vida nas margens de Saigon, nos últimos dias do Império Colonial da França, e relembra não só a sua experiência, mas também os relacionamentos que separaram sua família e que prematuramente gravaram em seu rosto as marcas implacáveis da maturidade. Gente, e aí, como sempre, né? Edição maravilhosa, marcador, né? A Tag sempre arrasa, olha. Que coisa mais linda, bela, capa dura. E aí eu fico nessa, porque eu tenho uma edição aqui na estante também, desse livro, que eu acho lindíssima. Aqui, ó. E eu não sei com qual eu vou ficar, porque eu adoro essa capa, dessa menina aqui com cara de, sei lá, misteriosa. E também gosto dessas edições da Tag, né, que tem uma mão aparentemente no flanco. E capa dura, bonitinho, né, faz a coleçãozinha. Mas independente, eu não vou ler esse mês, mas independente aí, quando eu ler, né, às vezes eu vou ficar mais afim dessa capa ou dessa edição, nananã. Vou cotejar as duas edições aqui, depois eu me decidir com qual eu fico. O que eu não for ficar, eu vou fazer um sorteio lá no Instagram pra vocês. Só quem vai estar lá que vai participar desse sorteio. Então já segue lá, @Jardim dos Livros. Pela última vez vou dizer isso aqui. Bom, como eu estou lendo o Don Quixote, estou lendo o livro do mês escolhido pelas minhas amigas, estou lendo a Bíblia e outras coisinhas mais, eu vou sortear um livro aqui da minha estante na latinha da TBR, tá? Porque faz muito tempo que eu não faço isso. No mês passado eu peguei o livro da Tag que veio pra ler. E os livros aí da estante estão ficando, né? Olha o tanto de papelzinho que tem nessa lata, gente. Pela misericórdia de Deus. Vamos lá. Eu peguei o papelzinho amarelo. Nossa! Vocês não vão acreditar. Deixa eu achar onde ele tá. Gente, olha o livro que saiu. Um livro de yoga. Yoga a qualquer hora, em qualquer lugar, da Universo dos Livros, escrito pela Carol Blackman e Elise Browning Miller. Gente, é um livro que eu ganhei, se não me engano, de uma professora de yoga também. E eu tô num momento que eu acabei de fazer yoga domingo. Fui num ritual muito importante, feminino também, pra trazer essa essência de março e abril. Que abril tá com essa aura ariana aí, né? Uma hora de ação, de mudança. E eu tô passando por essas coisas na vida, tô fazendo muitas reflexões sobre o meu futuro, em vários aspectos da minha vida. E aí eu fui fazer esse ritual de yoga, fiz um ritual do cacau também, que é muito bonito. E me tocou em vários pontos, e eu acho que vai ser muito bom que eu leia esse livro. O horário dele
Tem lá, aprenda o alongamento do yoga, respiração, para se alongar no escritório, durante uma viagem, fortalecimento e alongamento da lombar, troque a gordura por pernas e coxas firmes, fortaleça os músculos abdominais e cintura. Enfim, vai falar de todos os músculos, energize o seu corpo, harmonize seus hormônios, recupere a calma e alivie o estresse, relaxe, encontre equilíbrio na sua vida e crie sua própria prática de yoga. Bem completo, né? E aí ele tem imagens aqui no meio, ó. Vai ser bem interessante, inclusive, até pra minha prática clínica. Porque eu trabalho hoje, né? Sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates. O Pilates, ele tem muitas vertentes, entre elas se baseia muito no yoga também. Algumas posições do yoga a gente utiliza. Então, eu acho interessante fazer essa leitura. Não vai ser só técnica, mas também vai trazer aí para um lado pessoal. Gostei muito da escolha desse mês. Então é isso, pessoal. Obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo do canal.